Olá a todos, eu me chamo Álvaro, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Minha professora orientadora é a doutora Flávia de Paoli. Como colaboradores nesse projeto, contamos com o auxílio dos doutores Adenilson de Souza da Fonseca e André Mencalha. Nosso grupo de pesquisa investiga a ação da terapia fotodinâmica com o azul de metileno no tratamento de células do câncer de mama. A terapia fotodinâmica ela tem se demonstrado uma alternativa de tratamento com excelentes resultados na redução de tumores. Este tipo de terapia utiliza três componentes não tóxicos. O primeiro é o oxigênio, o segundo é uma substância fotossensibilizante e o terceiro é uma fonte de luz. Esse tipo de terapia possui uma seletividade e uma importante citotoxicidade aos tecidos malignos, induzindo danos celulares e teciduais através de processos dependentes de oxigênio. Induz ainda danos aos vasos sanguíneos associados ao tumor. Esse tipo de terapia induz mortes através da necrose, da apoptose, autofagia e necroptose. Diversos tipos de mortes podem estar ocorrendo ao mesmo tempo nesse tipo de terapia. Mortes consideradas imunogênicas, como a necroptose, vêm sendo estudado cada vez mais, uma vez que esse tipo de morte é capaz de induzir uma resposta imunológica duradoura contra o tumor. Na terapia fotodinâmica, ocorrem duas reações. A reação do tipo 1, o fotossensibilizador reage diretamente com um substrato e transfere um elétron ou próton formando radicais orgânicos. Esses radicais podem reagir ainda mais com o oxigênio celular, produzindo espécies reativas de oxigênio, como o ânion superóxido, radical hidroperóxido, peróxidos e radical hidroxila. Também podem iniciar reações em cadeias de radicais livres. Já na reação do tipo 2, o fotossensibilizador no estado tripleto, ele pode sofrer transferências de energia tripleto-tripleto para o oxigênio molecular para formar oxigênio singleto no estado excitado. As reações fotoquímicas do tipo 1 e do tipo 2 elas podem ocorrer de forma simultânea, e a relação entre elas depende principalmente do tipo de fotossensibilizador utilizado, das concentrações do substrato e da disponibilidade de oxigênio. Como resultado da reação fotodinâmica, vários mecanismos moleculares são ativados, levando a diferentes modalidades de morte celular, recrutamento e ativação de células imunes e danos vasculares. Morte celular imunogênicas, como a necroptose, é capaz de liberar diversas substâncias no meio extracelular, capazes de atrair células de defesa, como os linfócitos, gerando uma resposta imunológica, seja através de MHC classe 1 ou classe 2, podendo inclusive montar uma resposta imunológica a longo prazo. In vitro, o nosso objetivo foi avaliar a citotoxicidade do fotossensibilizador nas células tumorais 4T1 e ainda estabelecer uma curva dose-resposta através do método do MTT. Além disso, quantificar a captação do fotossensibilizador nas células 4T1, avaliar a capacidade migratória dessas células, avaliar ainda a expressão dos genes relacionados à apoptose, avaliar também os tipos de morte celular, como apoptose e necrose, através da citometria de fluxo, e outras vias de morte, como necroptose, autofagia e ferroptose, através dos inibidores e através da imunocitoquímica. Já em vivo, nós avaliamos as características histopatológicas do tumor, avaliamos ainda os tipos de morte celular através da imunomarcação para apoptose, autofagia e necroptose na imunistoquímica e avaliaremos ainda o potencial de redução metastática do tratamento, avaliando órgãos como os linfonodos, o fígado e os pulmões. Da linhagem 4T1 foram cultivadas em meio RPMI suplementadas a 10% com soro fetal bovino e 1% de antibiótico com a penicilina e streptomicina, e foram cultivadas em atmosfera controlada com temperaturas de 37 graus Celsius e 95% de oxigênio e 5% de gás carbônico.
Essas são as especificações do laser que utilizamos para irradiar tanto as células quanto os animais após a incubação com um azul de metileno. O comprimento de onda utilizado foi 660 nanômetros, o laser de diodo na potência de 100 mW, com área por ponto de 0,028 cm², energia por ponto de 2,8 mJ, densidade de energia de 100 joules por centímetro², o tempo por ponto de aplicação de 28 segundos, com um total de um único ponto de irradiação por meio perpendicular. Nos tratamentos in vitro foram utilizados uma única sessão, enquanto nos animais in vivo nós utilizamos 2 sessões. O nosso fotossensibilizador testado foi dissolvido em meio RPMI em concentrações variáveis, de 5 a 150 micromolar, e também em variação no tempo de incubação, de 10 a 30 minutos. O MTT foi um método utilizado para avaliar a viabilidade e encontrar as doses menos tóxicas para essa linhagem celular. Além disso, utilizamos o SDS como uma ferramenta para avaliarmos e quantificarmos a concentração de corante no interior dessas células após esses tempos de incubação. A capacidade migratória das células tumorais foram avaliadas após as células atingirem uma confluência superior a 80% no fundo dos poços de cultivo. Um traço foi feito no centro desse poço através de uma ponteira estéreo. Após o tratamento dessas células, os poços foram fotografados utilizando o microscópio invertido nos tempos de 0, 24, 48 e 72 horas, e fomos avaliando a capacidade dessas células se multiplicarem e repopular esse risco realizado. Ainda avaliamos as vias de morte que poderiam estar acontecendo nessas células através de métodos indiretos, utilizando os inibidores de vias de morte. Para necroptose, nós utilizamos o inibidor necrostatina. Para autofagia, nós inibimos através da cloroquina. E para avaliar a ferroptose, nós utilizamos a ferrostatina. E após o tempo de incubação e tratamento, nós avaliamos através do MTT se houve ou não redução na viabilidade dessas células. Outras formas de avaliarmos as vias de morte celular foi através da citometria de fluxo, para avaliarmos a apoptose e necrose. Através do PCR, avaliamos genes, a expressão de genes relacionados com as mortes celulares, principalmente a apoptose, e avaliaremos ainda através de imunomarcação pela imunocitoquímica, vias de morte como necroptose, autofagia e apoptose. Já nas análises em vivo, os animais, quando tinham por volta de 4 a 6 semanas de idade, a linhagem camundongos balbicê fêmeas, foram inoculadas 1,5 milhão de células 4T1 por via subcutânea na mama inguinal esquerda. Fomos acompanhando o crescimento tumoral ao longo dos dias. Por volta do 14º dia, quando o tumor apresentava aproximadamente 5 milímetros, iniciamos o tratamento. Foi realizado, então, o primeiro tratamento. O segundo tratamento ocorreu 48 horas depois do primeiro, em dias alternados, e 24 horas após o segundo tratamento, no 17º dia, os animais foram eutanasiados. Os tumores foram coletados, fixados em paraformal 4%, juntamente com os linfonodos drenantes dessa região, pulmões e fígado, também fixados em paraformal 4% para posteriores análises da imunohistoquímica e histopatologia. Nossos resultados in vitro mostraram que as concentrações de 25 e 50 micromolar foram as melhores concentrações para serem utilizadas nos testes. Observamos redução na viabilidade na migração celular, principalmente nos grupos tratados com o corante e o laser. Não observamos alterações nos níveis de RNA mensageiro
para as caspases 3 e 6, mas observamos alterações para BCL2 e BAX, principalmente nos grupos MB50 micromolar e PDT50 micromolar. Já na citometria de fluxo, os resultados para apoptose e necrose foram dependentes da concentração do corante. A ferroptose foi observada no grupo PDT25 e no grupo PDT50 micromolar, mas a autofagia já não foi. Há ainda uma tendência de inibição da necroptose no grupo PDT50, mas não foi observada diferença estatística. Já em vivo, nós não observamos toxicidade nem morte dos animais e tampouco alterações no tamanho dos tumores após os tratamentos. O modelo experimental 4T1 ele está bem estabelecido para esse tipo de análise. As análises histopatológicas revelaram áreas de necrose tumoral, principalmente no centro, e neovascularização nas áreas periféricas ao tumor. As análises de imunistoquímica mostraram que a autofagia e necroptose para NB 50 micromolar e PDT 50 micromolar, já a apoptose não houve diferença estatística. Esses diferentes tipos de morte celular, como a necrose, a apoptose, a autofagia e a necroptose, podem indicar que a terapia fotodinâmica é capaz de desencadear morte celular multimodal e depende diretamente das concentrações do fotossensibilizador utilizado. Embora a apoptose, a necrose e a autofagia sejam mortes bem conhecidas em resposta ao tratamento contra o câncer, a necroptose é um dos tipos de morte celular descritos mais recentemente, e esse tipo de morte é atualmente de grande interesse devido à sua capacidade de ativar uma resposta imunogênica. É importante destacar que a concentração do MB50 micromolar apresentou citotoxicidade mesmo sem exposição à luz, um fato que merece ênfase e investigação adicional. Já a dose de 25 micromolar parece apresentar bons resultados sem citotoxicidade basal, mas sem desencadear uma morte imunogênica, o que seria de grande valor para potenciais respostas imunes e desenvolvimento de vacina. Ainda precisamos finalizar algumas análises em material já coletado, como verificar a presença de metástases em órgãos-alvos, como os linfonodos, pulmões e fígado, e ainda quantificar a neovascularização para verificar diferenças entre os tratamentos. Muito obrigado a todos que contribuíram direto e indiretamente para esse projeto.